Oi! Hoje é a resenha do livro A Invenção de Morel, de Adolfo Bioy Casares. Antes de começar, dois avisos bem rápido. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo essa resenha de A Invenção do Morel, mais 3 amigas booktubers estão fazendo o mesmo nesse mesmo horário. A Monique, a Virgínia e a Bárbara. Eu deixo na descrição do vídeo os links para os canais delas. E outra coisa, vocês já estão participando do sorteio de livros em comemoração a 1 ano de canal? O link está aqui em cima para você saber como são as regras. Muito fácil. E agora vamos à resenha do livro. A história desse livro, A Invenção de Morel, de Adolfo Bioy Casares, a gente pode dizer que ela se insere no gênero fantasia fantástica ou maravilhosa, como alguns gostam de dizer. Basicamente, é uma história irreal num ambiente real. Simples assim. Agora, sobre o enredo, aí está uma grande dificuldade aqui para uma resenha que não se pretende dar muitos spoilers. A história é um fiapo. Basicamente, um fugitivo da justiça, um cidadão venezuelano, se retira para uma ilha perdida lá no meio do Pacífico. E estando lá nessa ilha completamente isolada, apenas com uma construção bem robusta, ele vai passando os dias e de repente ele percebe que há intrusos por lá e ele é obrigado a se esconder, já que ele é um fugitivo da justiça, obviamente, né? Depois disso eu não posso contar nada, porque senão eu estrago a história de quem ainda não leu esse clássico de ficção científica. A gente também pode definir essa história como um grande sci-fi. O problema de dar spoiler aqui dessa história é que você revela tudo de principal. Basicamente, essa história é um mistério. E o texto do Casares precisa manter esse mistério durante muito tempo. Aliás, praticamente até a metade do livro. Depois que ele começa a traduzir tudo que ele apresentou, bom, o gênero até muda de figura. Realmente sai da fantasia maravilhosa, fantástica, para uma sci-fi mais clássica. Aliás, só de eu dizer isso também já passa a ser um spoiler, para falar a verdade. Esse sujeito, esse fugitivo, nós nem sabemos o nome. E uma coisa, para ele não ficar doido ali na ilha, entre tantos pensamentos desconexos, por causa desse pessoal que fica invadindo a ilha, ele é obrigado a se esconder, ele começa a escrever um diário, anotando tudo o que está acontecendo. E basicamente a gente pode dizer uma coisa, quando ele começa a escrever esse diário, ele está escrevendo também uma ficção, não apenas um relato. Sim, é um livro dentro de outro livro. E depois, quando você vai conhecendo a história, você descobre que há um enredo dentro de um outro enredo. Toda essa história aqui de A Invenção de Morel parece as bonequinhas russas, né? Uma dentro da outra e você encontra uma terceira depois. Como a história se passa somente dentro de uma ilha, você pode remeter fácil ao seriado televisivo Lost. Hoje em dia, tem muita gente que até não sabe mais do que se trata esse fenômeno que foi durante 6 temporadas. Acho que foi 6 temporadas, agora eu não me lembro. De qualquer forma, eu fui um assíduo espectador dessa série, gostava muito, porque era uma série inventiva, que a gente nunca sabia exatamente o que estava acontecendo lá dentro de uma ilha. Aqui também, dentro dessa ilha aqui, a gente nunca está sabendo o que está acontecendo. Peraí, não, a gente sabe sim. Quem viu Lost já consegue imaginar muita coisa aqui dessa história. Talvez seja o problema, quando um derivado acaba sendo muito mais interessante do que a obra que deu origem, inspiração pelo menos, né? A Invenção de Morel, do Casares, foi escrito em 1940. Em 2004 começou a série Lost. Os produtores da série falam abertamente que um dos livros que eles se basearam foi nesse do autor argentino. Uma coisa importante que a gente tem que destacar aqui nessa história de um cara que precisa se esconder dos outros invasores ali de sua propriedade, ele se sente um proprietário ali daquela ilha, né? Afinal de contas, ninguém pode ir para aquela ilha. Há um pequeno impedimento. Ela foi tida como possuir uma grande peste. Então, muitos barcos que atracaram ali, passaram por algum motivo, tiveram que atracar, a população acabou sendo dizimada. Mas você pode dizer também, essa série aí que você está falando, Lost, eu até não gostava muito não, cheguei a ver alguma coisa, mas era muito maluco que eu desisti de assistir. Bom, para o seu conforto talvez, essa história aqui também você pode enquadrar no gênero romântico, uma pitada mais ou menos. Isso porque, vamos lá dar um spoiler, né?
esse fugitivo aí da justiça, ele se interessa por uma mulher que aparece ali entre esses intrusos. Talvez quem já tenha lido essa história possa até me contradizer. Não, Paulo, essa história não é exatamente romântica, mas eu gosto de frisar que ela o é porque é o que faz mudar o destino, o desfecho aqui dessa história. Justamente aquela transição que eu falei, de sair de uma fantasia fantástica para um gênero de ficção científica. É por causa da descoberta desta paixão que tudo se modifica. O motivo, catalisador, podemos dizer, da mudança. E também podemos dizer que a primeira parte da história trata-se praticamente de um sonho e a segunda parte uma franca realidade. Mas depois que você termina de ler a história completamente, chega ao final, entende o que tudo aconteceu, o que estava acontecendo ali na ilha, você pode dizer então que toda a história é a construção de algo onírico, ou talvez um devaneio, um sonhar acordado. Sim, essa história é sobre a existência, particularmente é sobre isso. Também é um estudo psicológico. Mas que coisa, como é complicado falar de uma história onde você não pode dizer nenhum detalhe, porque senão você estraga a experiência de quem quer ler ainda. E essa história sim vale a pena ser lida, mesmo que durante a primeira parte você fique um pouco cansado. Eu fiquei bastante, achando até que estava tendo uma enrolação tremenda do autor. Vamos lembrar que essa história foi escrita em 1940. Provavelmente, se ela fosse escrita hoje por autores de hoje em dia que gostam de ficção científica, eles não teriam sido tão lento, porque a repetição que acontece ali, por causa principalmente do personagem, é uma frase que ele diz o tempo todo, quando ele está tentando se esconder ali daqueles intrusos que invadem a sua ilha, poxa, enche o saco. Para mim, encheu o saco um pouquinho. Muitas vezes eu me peguei dizendo, ah não, de novo ele vai falar que ele está se escondendo do pessoal. Não precisa, é óbvio que ele está se escondendo. O que mais ele poderia fazer se tem um bando de gente desconhecida e ele não quer que ninguém descubra que ele é um fugitivo da justiça? É óbvio que ele está fazendo isso. E também junto a tudo isso, a crescente paixão dele, que não para nem desata, com a personagem Faustine. Falando no nome dessa personagem, algumas pessoas podem dizer que sim, há um pacto de Fausto aqui nessa história. De certo modo, há sim. A manutenção da existência. Essa história é completamente metafísica, lá na parte de ficção científica. Eu também já estou me tornando repetitivo, né? Sim, a estrutura dessa história é totalmente repetitiva. Aliás, ela acontece, ela se desenvolve porque o personagem principal aqui dessa história, o protagonista, ele percebe as repetições. Sim, apesar dele mesmo se repetir, ele percebe, ué, isso aqui já aconteceu antes, mas isso aqui também não, não sei. Enfim, como eu já disse, ele está escrevendo uma história dentro de uma história, fazendo seu diário. Mas ok, essa parte de transição, saindo da fantasia maravilhosa para o sci-fi, é interessante? Sim, é bastante interessante. Nessa parte eu gosto bastante, aliás, na verdade eu gosto dos dois gêneros, gênero e subgênero da própria fantasia como um todo. E a transição é muito interessante, não posso negar, mas também foi muito lento, poderia ser também mais rápido. A gente pode dizer que esta ilha aqui onde acontece a história trata-se de um paraíso fabricado, com certeza. E aí já caindo numa questão até religiosa. E se esse tema vem à tona, claro, temos a criação da vida. E aí você pode se perguntar como a vida se constrói, como ela se manifesta, como ela se perpetua. É através da memória, através da imitação ou do simulacro? Estou sendo teórico para não contar a história. Sim, essa é a melhor parte dessa história do Casares, com certeza. Agora deixa eu falar de alguns pontos que eu realmente não gostei aqui. Essa sensação do desconhecido, quando a gente começa a acompanhar o desenrolar dessa trama que é um fiapo de história, você fica se perguntando, peraí, o que está acontecendo aqui? Será que tal coisa está indo para um lado ou será que está indo para o outro? Essas questões, na verdade, eu já senti quando assisti a série televisiva Lost. 14 anos atrás, eu já estava traduzindo essa história aqui. Então, para mim, ela não funciona como um grande mistério absoluto. Eu já tinha duas opções para caminhar aqui. A primeira, que é a tendência de todo mundo que acompanha esse tipo de história misteriosa, adota de início. E a segunda,
Isso não é spoiler dizer que é a questão da fé contra a ciência. Essa dualidade a gente entende aqui nessa história do Casares, como era também lá em Lost. Era a base de Lost, todo mundo se perguntando, aquilo ali é uma questão de fé ou de conhecimento? Aqui também é a mesma coisa, então não foi novidade para mim. Talvez quem nunca tenha assistido a série possa achar muito interessante o desenvolvimento dessa história ali no começo, acompanhando o desespero desse personagem de ficar inconformado com a invasão dessas pessoas o tempo todo ali na ilha, e ele querendo ali ficar sozinho, isolado do mundo. Agora, afinal de contas, essa história é interessante ou não é? Sim, é muito boa. E a diversão aqui pode se traduzir em tensão, ficar preocupado com esse personagem, se identificar muito com ele. Eu particularmente não consegui me identificar com o protagonista, porque ele era muito repetitivo, ele não tinha empatia nenhuma, e a sua paixão meio irritante pela Faustine também não ajudava em nada. Talvez se essa história não tivesse esse elemento romântico, talvez eu me interessasse muito mais por ela, mas essa é a base dos 3 atos aqui dessa história. Faustine é o motivo de tudo. Uma coisa com certeza a gente pode dizer sobre essa história aqui de Adolfo Bioy Casares, que ela é sobre a finitude das coisas e como a gente pode preservar o nosso conhecimento e as nossas paixões. Bom, já inventaram alguma coisa nesse sentido, que é isto aqui, o livro, que a gente pode dizer que então é a invenção de Gutenberg, a impressão, a forma impressa das histórias. Sim, nos livros nós preservamos todo o conhecimento da humanidade e também muitas paixões, sejam elas as reais ou as inventadas, principalmente talvez as inventadas. Mesmo porque as histórias reais, quando elas entram dentro de um livro em formato de livros históricos, também são um reconto do que existiu no passado. Não existe história de acontecimentos reais, enquanto os fatos estão ocorrendo, é sempre coisa do passado, ou seja, é sempre uma tradução do que aquilo aconteceu, ou de como aconteceu. Então, a grande invenção humana, com certeza, foi o livro. E sim, a invenção de Morel é uma segunda forma, claro, no campo da fantasia. Sim, seria muito interessante se a invenção do Morel existisse na vida real. Claro que eu não vou dizer qual é, mas ela serviria para os 2 propósitos que eu comentei, de preservar o conhecimento e as paixões humanas. Agora, diante de tudo isso que eu falei até agora, até parece que eu não gostei desse livro do Adolfo Bioy Casares. Não, muito pelo contrário, gostei bastante, mesmo que eu não tenha me identificado muito, isso por conta de eu ter tido acesso anteriormente ao derivado. Então, quando eu dou de cara com o original aqui, eu achei mais ou menos. Mas, apesar disso, eu recomendo essa história aqui para qualquer um, porque justamente ela é instigante, pessoas curiosas com certeza gostarão dela. Mas também podem ter a mesma reação que tiveram o pessoal lá quando assistiu Lost. Essa questão da dualidade, a fé contra a ciência, pode trazer um certo extremismo. Se você pende para um desses 2 lados, a tendência é você não gostar da história, como lá o pessoal não gostou de Lost quando gostava mais de ciência e não gostava tanto de fé, ou o contrário. Aqui a mesma coisa, quando você percebe que a dualidade existe aqui nessa história, você imediatamente tende a não gostar dela. Isso é natural do ser humano, não tem jeito, mesmo que ele seja curioso, mas se ele cai nesse conflito e for radical, já era. Isso quando a história está ainda se desenvolvendo, né? Quando chega lá no desfecho e você tem a certeza do que realmente é, qual dos 2 lados que realmente é, aí não tem jeito, você vai dizer, não gostei da história. Mas é sempre bom lembrar de algo muito importante, um bom leitor gosta da viagem e não da partida ou da chegada, não é mesmo? Enfim, para A Invenção de Morel, de Adolfo Bioy Casares, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso, até semana que vem com mais uma outra resenha. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, confira aqui do lado dicas de outras que já foram exibidas aqui no Mantado de Livros. E, por enquanto, até mais.